E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vim conversar com você sobre este livro aqui, ó, A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. É uma romance novel, ou em português, um romance de amor, que vai contar a história da Olive e do Adam Carlson, que também é chamado na história de Dr. Carlson. E assim, qual que é a premissa, né? Os dois, eles precisam fingir que são namorados por motivos diferentes e acabam se apaixonando de verdade, né? É um daqueles clichês, um daqueles tropos do gênero romance novel mesmo. A Olive é uma estudante de doutorado e ela tem uma pesquisa na área de biologia, mais especificamente na área de diagnóstico do câncer de pâncreas. E o Adam, ele é um professor orientador da mesma área, mas ele não é o orientador da Olive, né? Até porque isso seria, dentro da história, isso seria antiético, né? E assim, o livro já começa com a Olive beijando o Adam do nada no laboratório. E por que que ela faz isso? Porque a Olive tem uma amiga que tá saindo com um carinha com quem a Olive costumava sair. E a Olive, ela não era muito afim desse cara, só que a amiga dela tá toda apaixonadinha por esse cara. Só que a amiga, assim, diz, não, eu não vou sair com o cara que tu saiu, entendeu? Tipo, não, tu tava com ele, eu não quero sair com ele. E a Olive, não, mas, tipo assim, a gente não ia dar certo mesmo, eu não gostava dele mesmo, vai lá, vocês têm tudo a ver. E a amiga não queria de jeito nenhum. Aí, o que a Olive fez? Ela meio que inventou uma história dizendo que ela tinha um date para aquele dia e que ela podia tranquila, que ela não ia ficar chateada mesmo. E aí, ela foi, só que ela não tinha um date, então ela foi pro laboratório trabalhar, era uma sexta de noite, se não me engano. Aí, chegando lá, ela viu que a amiga dela tava lá. E daí, meu Deus, ela vai ver que eu menti. E aí, por isso que ela pediu pro Adam, meu Deus, por favor, me beija agora, né? Porque foi uma pessoa que ela passou no caminho, viu ele e pediu, me beija, porque eu, preciso mostrar pra minha amiga que eu realmente tenho um date hoje. E o Adam fica surpreso, mas ele aceita. E ele até faz algumas piadas, dizendo que vai denunciar a Olive por assédio. Só que aí, a Olive vai precisar fingir isso por mais tempo, porque a amiga meio que não tá querendo acreditar que ela realmente superou aquele outro carinha, sabe? Então, a Olive tem que mostrar pra ela que ela realmente tá com um outro romance, por isso que ela não tem mais interesse naquele cara. E o Adam vai aceitar fingir ser o namorado da Olive, porque ele também tem os motivos dele pra fingir um namoro. Ele é considerado dentro da universidade, que é a Universidade de Stanford, na Califórnia, ele é considerado meio que um flight risk, né? As pessoas estão desconfiadas que ele quer sair da universidade e ir para um outro lugar, para alguma outra universidade. Então, assim, eles meio que bloquearam o valor da pesquisa dele, porque ele é um professor que talvez logo deixe a universidade, então não valeria a pena investir nele. Então, ele quer fazer isso por um determinado tempo, porque eles podem ver, não, ele tem uma namorada aqui, então ele realmente vai ficar aqui, ele não vai querer sair daqui. Então, é por isso que ele também aceita fingir que tá namorando a Olive. E aí, assim, o que os dois fazem para fingir, eles tentam ser vistos em público juntos, né? Então, toda semana eles vão tomar um café na universidade. Daí, assim, eles conversam um pouco. A Olive sempre pede, né, um daqueles cafés, assim, estilo Starbucks, todo colorido, que a última coisa que é café, né? Muito mais açúcar do que um café. Daí, e o Adam sempre pede um café preto e tal. E daí, os dois sentam e começam a se conhecer nesses encontros fakes. Mas aí, tem algumas outras situações que eles acabam se encontrando em que eles têm que manter as aparências também. Primeiro, vai ter uma palestra na universidade, que é uma palestra, assim, de um professor super badalado. Assim, o auditório tá lotado, não tem lugar pra sentar, e aí a Olive, claro, ela é obrigada a sentar no colo do Adam, no maior estilo clichê de romance novel. Aí tem uma outra também, uma outra cena em que os dois, eles estão num piquenique do departamento, e aí o Adam, ele tá jogando, agora não lembro qual esporte que ele tava praticando, acho que era futebol americano. Ele não tá usando protetor solar, e aí a Olive tem que ir lá passar protetor solar nele, então tem daquela coisa sexy, né, de ter que esfregar as mãos nas costas dele e tal. E o Adam, ele é, tipo assim, a descrição, ele é de um cara gatíssimo, assim, ele é um cara grandão, musculoso, bonitão e tal, e ele é um cara super fofo, assim. E aí, meio que o enredo começa, assim, a ficar mais complexo, porque a Olive, ela precisa, pra terminar a pesquisa dela, ela precisa fazer uma parceria com outra universidade que tenha, se eu não me engano, acho que é uma questão de um laboratório mais avançado, algo assim, pra ela fazer alguns experimentos. E ela manda, né, e-mail pra vários professores, e o único que responde é um professor de Harvard, que inclusive conhece o Adam, é um amigo do Adam. E aí, né, essa negociação começa a avançar e, né, tudo indica que a Olive realmente vai conseguir essa parceria e vai ficar um ano em Harvard. E aí, nesse meio tempo, também acaba acontecendo uma conferência da área deles, e a Olive inicialmente iria com os amigos dela, só que os amigos dela acabaram reservando um Airbnb baratinho para eles mesmos, e a Olive ficou de fora. E daí, quando ela questiona por que vocês não esperaram, eu também queria reservar com vocês e tal, e aí eles falam, tá, mas a gente imaginou que tu fosse querer ficar com o Adam no hotel, porque como ele é um professor bambambam,
lá, ele vai ter a hospedagem dele paga, né, pela conferência. Só que não, né? Só que não. E aí a Olive, ela tenta ver vários lugares para ela poder reservar, e tudo ou é muito longe ou é muito caro. E, gente, se vocês não sabem, assim, ó, a Ellie Hazelwood, ela já foi doutoranda, assim, pelo que ela falou. Então, assim, a bolsa deles é um valor super pequeno, assim, né? Eles só conseguem pagar aluguel dividindo apartamento, às vezes, com outras 3, 4 pessoas. Então, é algo muito caro. Eles estão sempre com a grana muito curta. E aí, pagar por um hotel nos Estados Unidos, para eles, assim, ó, não cabe no orçamento de um doutorando. Então, o que acontece? A Olive, ela realmente precisa ficar no mesmo quarto de hotel que o Adam. E aí, assim, ela até brinca porque dentro dessas romance novels tem sempre o clichê de que acontece alguma coisa que o casal tem que dormir na mesma cama, sabe? E é realmente e é quase o que acontece aqui, né? Mas não, realmente. A autora até brinca com isso, a personagem fala assim, né, que vamos chegar lá, vai ser uma cama só, sabe? Mas não, eles chegam lá, realmente tem 2 camas. E sim, os dois transam. E o livro, ele tem 22 capítulos, e a transa vai acontecer assim lá no capítulo 15, mas vai durar 3 longos capítulos. É uma cena de sexo explícita, então se você gosta disso, esse livro é pra você. Mas é uma cena muito bem escrita, achei de bom gosto. Mas, como nem tudo são flores, tem uma reviravolta e um outro professor vai fazer chantagem com a Olive e vai ser super escroto com ela. Eu não vou dar detalhes do que é, pra não dar spoiler pra vocês, mas assim, eu só digo pra vocês que a essa altura, ela e o Adam já estão apaixonados de verdade, né? Só um ainda não consegue admitir pro outro. Então, assim, eu não vou contar o desfecho, tá? Mas você sabe, né? Esse gênero aqui, tudo sempre termina bem, o casal sempre termina junto, né? Não é uma novidade. E o que eu gostei nesse livro? Eu gostei que, tipo assim, tem uma mulher na ciência, tem uma mulher, né, se tornando uma doutora na área que a gente chama de STEM, né? Que seria Science, Technology, Engineering and Mathematics, né? Que seria ciência, tecnologia, engenharia e matemática em português. Porque, assim, é uma grande área que ainda tem poucas mulheres. Então, achei bacana, né, que esse romance novel é desenvolvido dentro desse contexto. Outra coisa que eu também gostei é que é o ponto de vista de uma mulher aqui, né? Toda a focalização do livro é da mulher. E outra coisa que eu gostei muito é que não tem um male savior, né? Não tem um macho salvador na história. Porque é muito comum nesse tipo de gênero aqui que, assim, né, a mocinha, né, tem um problema e aí quem tem que tirar ela daquela situação é um homem. E isso não acontece aqui. A Olive, ela tem o apoio do Adam quando ela precisa, mas quem realmente se salva, entre aspas, né, é ela mesma. E aí depois sim ela conta com o apoio dele. Mas é ela que consegue se tirar daquela situação. E eu também curti, assim, porque a Olive, ela se apaixona por um cara legal, sabe? O que outro clichê também é que muitas vezes nesse tipo de romance, assim, as mulheres se apaixonam por uns caras horríveis, assim, que maltratam elas. E não é o caso aqui. Eu voltei a ler essas romance novel, né, ou romance de amor, com a desculpa de que, eu preciso de livros melhores pra indicar pras minhas alunas. Porque é um gênero que apela muito pra adolescentes, né? Pra quem não sabe, eu sou professora e dou aula principalmente pra adolescentes. Mas a real é que é só uma desculpa, porque fazia muito tempo que eu não lia livros do gênero e, assim, gente, eu adoro esse tipo de livro. Eu ouvi o audiobook em inglês, mas eu comprei a edição em português pra poder emprestar pras minhas alunas. E o audiobook em inglês, ele é super bem narrado, e o que eu achei interessante é que ele tem um capítulo extra, né? Porque eu acho que a edição americana, algumas edições saíram com um capítulo extra, né? Foi uma edição especial que saiu. E aí, nesse capítulo extra, que não tem aqui, só vai contar, assim, é um capítulo que vai contar mais o ponto de vista do Adam, principalmente da transa que eles têm. Então, né, mais um capítulo extra de safadeza. E assim, gente, este livro aqui é uma excelente alternativa para quem gosta de Colleen Hoover. Eu critico bastante a Colleen Hoover, inclusive eu já fiz um vídeo sobre o É Assim Que Acaba, eu vou deixar o link aqui embaixo. E assim, uma coisa tem várias coisas que me incomodam na Colleen Hoover, se vocês quiserem, deem uma olhada no vídeo que eu fiz sobre um dos livros dela. E eu acho que isso aqui é uma excelente alternativa, principalmente porque não tem, né, aquele macho salvador, aquele male savior para resgatar a mocinha de problemas. Eu gostaria de ter tido romances de amor na minha época que fossem assim. Na minha época, as mulheres, assim, elas não estavam, né, elas não eram bem-sucedidas no trabalho dela, raramente eram, né, a vida das mulheres, assim, naqueles romances Sabrina e Bianca que eu lia, estavam sempre ao redor de um homem, em achar o marido, em achar o príncipe encantado, sabe? E eu acho que esse aqui é uma excelente alternativa, né? A gente pode sonhar em ter uma grande história de amor e ainda assim ter uma carreira na área de tecnologia, sabe? Eu acho que esse tipo de representatividade importa bastante para essa nova geração que tá aí. Então era isso, gente. É um livro sensacional, muito gostoso, é bem livro, assim, um livro levinho para desopilar mesmo. Fica a dica aí para vocês. Era isso, um abraço e até a próxima.